Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. O nosso tema hoje é equação logarítmica. Vamos nessa? Bom, o que é uma equação logarítmica, né? É uma equação que apresenta a incógnita no logaritmando ou na base do logaritmo. Essa equação aí é a que a gente chama de equação logaritmo. Então, por exemplo, a gente pode falar log de 3 menos x na base 3 ser igual ao log de 3x mais 7 na base 3. Ou se não, log de x mais 1 na base 3 igual a 4. Ou se não, 2 vezes log de x na base 10, né? Quando não aparece nada, igual a log de 2x menos 3 mais log de x mais 2. E log de x na base 4 mais log de 4 na base x igual a 2. Então, todos esses daí são exemplos do quê? De equação logarítmica, ok? Bom, e como que a gente resolve? Bom, primeiramente, a gente tem que verificar a condição de existência do logaritmo. A gente não pode esquecer que um logaritmo de x na base a, ele só existe se o x for maior que zero, ou seja, se o logaritmando for maior do que zero, se a base for maior do que zero e diferente de 1, ok? Bom, então não posso esquecer de fazer essa verificação, porque senão a gente pode chegar no quê? Numa solução falsa, ok? Que como se diz, que faz o logaritmo não existir. Então, nunca se esqueça de fazer essa condição de existência, certo? Bom, em seguida, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar uma dessas técnicas. Primeiro, equações redutíveis a uma igualdade entre dois logaritmos de mesma base. Como assim, professor? A gente vai tentar escrever o quê? Uma igualdade de dois logaritmos na mesma base. Por quê? Porque se dois logaritmos, um igual ao outro na mesma base, então quer dizer que os logaritmandos também têm que ser iguais. Ok? Ou se não, a gente vai tentar chegar numa equação, tá? Que é a igualdade de um logaritmo e um número real. Como assim? Tentar chegar assim, ó, que o resultado, depois que a gente transformar a equação, numa log de f de x na base a igual a r. Por quê? Porque dessa forma a gente consegue fazer o quê? A gente consegue aplicar a definição de logaritmo como sendo a elevado a r igual a f de x. Ok? Tá, mas e se a gente não conseguir em nenhuma dessas daí? O que a gente vai fazer? A gente primeiro vai aplicar as propriedades para depois chegar num desses dois tipos, ok? Vamos ver exemplos. Aqui, ó, log de 3 menos x na base 3 igual a log de 3x mais 7 na base 3. Bom, a primeira coisa sempre que tem equação logaritmo é fazer o quê? Verificar a condição de existência, certo? Então, aqui, ó, como está no logaritmando, 3 menos x tem que ser maior do que zero. Então, vai ser o quê? Menos x maior que menos 3. Multiplicando por menos 1, o x tem que ser menor do que 3. E agora, a condição de existência desse daqui? O 3x mais 7 tem que ser maior do que zero. Dessa forma, o 3x tem que ser maior que menos 7. Ou seja, o x tem que ser maior que menos 7 terços. Como eu tenho um e aqui, né? A gente tem que fazer a interseção das duas condições. Então, a gente vai fazer como? A gente vai fazer ó, o x menor que 3, x maior que menos 7 terços, e aí fazendo a interseção, dá esse intervalo, o menos 7 terços não está no 2, então não está na interseção, e o 3 não está no 1, então não está na interseção. Então, quer dizer o quê? Que para ser uma solução, obrigatoriamente, o meu x tem que estar entre menos 7 terços e terço. E 3, ok? Bom, e agora? Então vamos lá, agora eu vou resolver o logaritmo, certo? Então eu quero resolver esse logaritmo aqui. Log de 3 menos x na base 3 igual a log de 3x mais 7 na base 3. Como eles são dois logaritmos na mesma base e é uma igualdade, então a gente pode falar que os logaritmandos são iguais. Então fica 3 menos x igual a 3x mais 7. Então a gente tem o que agora? Agora é só resolver essa equação do primeiro grau, né? Então traz o 3x para o primeiro membro e leva o 3 para o segundo. Então vai ficar, ó, menos x menos 3x igual a 7 menos 3. Então vai dar menos 4x igual a 4, então o x igual a menos 1, ok? Bom, agora eu vou lá e vou verificar se essa solução está na condição de existência. Qual que era a condição de existência? Lembra? Era o intervalo entre menos 7 terços e 3. O menos 1 está nesse intervalo? Está. Então quer dizer que a solução é menos 1, ok? Mais um exemplo. Log de x mais 1 na base 3 igual a 4. Bom, primeira coisa a fazer é verificar a condição de existência. Então vamos lá, para existir esse logaritmo, o x mais 1 tem que ser maior que zero. Então, se o x mais 1 tem que ser maior que zero, então o x tem que ser maior que menos 1, ok? Bom, aqui só tem essa, então não precisa fazer interseção. Então, obrigatoriamente,
a condição de existência é de menos 1 a mais infinito. Agora, observem aqui, eu tenho um logaritmo de x mais 1 na base 3 igual a 4. Aqui eu consigo fazer o quê? Eu consigo aplicar a definição. Então, isso daqui só acontece se 3 elevado a 4 for igual a x mais 1. Então, o que vai acontecer? 3 elevado a 4 é 81. Passando 1 para outro membro, então vai ficar 81 menos 1. Então, eu tiro que o meu x é igual a 80. O 80, ele está nessa condição de existência? Está. Então, quer dizer que a minha solução é igual a 80. Ok? Mais um exemplo. 2 vezes o log de x é igual ao log de 2x menos 3 mais log de x mais 2. Então, vamos lá. Primeiro detalhe é fazer condição de existência. Então, para o primeiro logaritmo, o x tem que ser maior do que zero. Para o segundo, o 2x menos 3 tem que ser maior do que zero. Então, resolvendo essa daqui, vai ser passo 3 para outro membro e passo 2 dividindo. Então, vai ficar x maior que 3 meios. E para o terceiro, o x mais 2 tem que ser maior do que zero. Ok? Então, se o x mais 2 tem que ser maior do que zero, então o x tem que ser maior que menos 2. Então, agora a gente tem o quê? X maior que zero, e x maior que 3 meios, e x maior que menos 2. Então, tem que fazer a interseção. Então, ó, maior que zero, maior que 3 meios, maior que menos 2. Fazendo essa interseção, a gente vai ver que dá só maior que 3 meios. Então, o x, se a gente chegar na solução, tem que ser do 3 meios a mais infinito. Ok? Bom, agora podemos começar a resolver o logaritmo. Então, eu quero resolver esse logaritmo aqui, ó, de 2 vezes o log de x igual ao log de 2x menos 3 mais log de x mais 2. Lembra que eu tenho duas formas de resolver? Ou colocar um log igual a outro log na mesma base, ou conseguir escrever um log igual a um número real. Então, para isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso agora aplicar as propriedades. Aqui, quando eu tenho um número vezes o log de x, lembra que a gente tinha a propriedade do tapa? Então, quer dizer que aqui foi aplicada a propriedade do tapa. O que a gente pode fazer agora? Aí lembra que eu comentei? Alguma hora que eu tiver que levar o 2 de volta para o logaritmo, eu vou falar que é a propriedade do chute. Então, aqui eu vou dar o chute no 2, então vai ficar o quê? Log de x ao quadrado. Aqui, eu tenho a soma de dois logaritmos na mesma base. Se eu tenho a soma de dois logaritmos na mesma base, isso daqui veio da onde? Veio de separar o log do produto. Porque lembra, o log de um produto é o quê? É a soma dos logs. Então aqui, ó, como os dois era base 10, então transformou em log de 2x menos 3 vezes x mais 2. Ok? Bom, fazendo essa multiplicação aqui, vai ficar 2x quadrado mais 4x menos 3x menos 6, não é? Isso daqui resulta em log de 2x quadrado mais x menos 6. Pronto, consegui colocar em dois logaritmos na mesma base numa igualdade. Então eu posso falar que os logaritmos são iguais. Então eu tenho que x quadrado é igual a 2x quadrado mais x menos 6. Agora é só reorganizar essa equação. Então passando esse x quadrado para o segundo membro, vai ficar 2x quadrado menos x quadrado, vai dar o que então? X quadrado mais x menos 6 igual a 0. E isso daqui é uma equação do segundo grau. Resolvendo essa equação do segundo grau, a gente chega que o x é igual a menos 3 e x igual a 2. Ok até aqui? Bom, mas agora eu não posso esquecer de verificar a condição de existência. A condição de existência tem que ver se esses dois números estão lá dentro. Se eu pegar o menos 3, a condição de existência era 3 meios mais infinito. O menos 3 faz parte? Ele não faz parte. Então quer dizer que o menos 3 não é uma solução da minha equação, ok? Agora, e o 2? O 2 faz parte desse intervalo? Faz. Por quê? Porque 3 meio é 1,5, né? Então o 2 ele está no intervalo para frente do 3 meios. Então, nesse caso, a minha única solução é o 2, ok? E mais um exemplo para a gente terminar aqui, ó. Log de x na base 4 mais log de 4 na base x igual a 2. Bom, primeira coisa, condição de existência. Aqui, ó, para esse logaritmo, o x tem que ser maior que 0. Para esse logaritmo, como ele está na base, o x, né? A gente tem que ele tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Esse daqui é tranquilinho, né? Nos dois casos ele tem que ser maior que 0 e além disso tem que ser diferente de 1. Então qual que seria a condição de existência? Seria de 0 a 1 unido de 1 a mais infinito, ok? Por quê? Porque são todos os números positivos tirando 1. Então eu vim aqui e tirei 1, ok? Então vamos lá agora. Então agora eu consigo começar a resolver esse logaritmo. Só que agora, ao contrário do exemplo anterior,
Observem que ó, eles não estão na mesma base. Então a gente não pode usar aquela que aqui veio do produto do logaritmo do produto, ok? O que eu vou ter que fazer aqui? Vou colocar primeiro os dois na mesma base. Então eu vou transformar esse daqui para a base 4, ok? Como que a gente faz isso? Lembra? É o log do logaritmando na base nova dividido pela log da base velha na base nova. Então vai ficar, ó, aqui fica log de x na base 4 e aqui fica log de 4 na base 4 sobre log de x na base 4. Aqui eu fiz mudança de variável, ok? Só que agora a gente sabe que log de 4 na base 4 é quanto? É 1, né? Então vai ficar 1 sobre o log de x na base 4, ok? Aqui, ó, eu tenho log de x na base 4 e tenho log de x na base 4. O que eu posso fazer para facilitar? Eu posso chamar o log de x na base 4 de y. Posso fazer essa mudança de variável. Então a gente vai ter o quê? Que y mais 1 sobre y é igual a 2. Multiplicando essa equação tudo por y, vai ficar o quê? Vai ficar y quadrado, o y corta com esse y, fica mais 1 igual a 2y, ok? Agora, reorganizando aqui, fica y quadrado menos 2y mais 1 igual a 0. De novo, a gente caiu numa equação do segundo grau. Resolvendo essa equação do segundo grau, a gente tem o quê? Que vai dar y igual a 1. Ou seja, nessa equação aí nós só temos uma equação, ok? Uma solução. Bom, se o y é igual a 1, não podemos esquecer que nós chamamos o y de log de x na base 4. Então eu sei que o log de x na base 4 tem que ser 1. E aqui como que a gente resolve isso daqui? Usando definição. Então fica o quê? 4 elevado a 1 é igual a x. Então a gente sabe que o x é igual a 4. Aí agora a gente tem que ir lá e verificar se ela faz parte da condição de existência. Então, ó, o 4 pertence ao intervalo de 0 a 1 unido do 1 ao mais infinito? Pertence, ele está nesse intervalo aqui, né? Então a solução é igual a 4, ok? Bom, espero que tenham gostado, não se esqueça de dar o joinha e nunca se esqueça, a matemática não é complicada, a falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.